Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero justificar o porquê que no meu primeiro canal, que tem o nome Pedro Carlos Silva, não está recebendo mais vídeo, porque eu estou sendo perseguido pelo YouTube, perseguição religiosa. Mas eu abri mais 2 canais, esse é novo e tem o outro que é recente, também foi aberto hoje, ok? Mas é isso aí, fecha um canal, nós abre outro, e a gente sabe que Satanás ele usa mesmo as pessoas para tentar barrar a pregação do Evangelho, como fechar as igrejas evangélicas, mas nós vamos continuar, em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui uma palavra que está no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Olha o que é que está escrito. Versículo 7 diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então está aqui, meus irmãos, bem claro, o 4º cavaleiro do Apocalipse, que é a morte, o 4º selo quando se abre, que ele já foi aberto, seria para matar a 4ª parte da população mundial. Muitas pessoas estão preocupadas com esse tal de coronavírus que tem devastado as pessoas, levado muitos ricos à morte, e no Brasil hoje, já chegou a mais de 800 mortos e mais de 15 mil infectados em todo o Brasil. E para você que não sabe, a Itália foi lá o Coliseu de Roma, aonde perseguiram e mataram os nossos irmãos, comida de leões, e fizeram com os nossos antepassados, nossos irmãos que nos trouxeram a palavra de Deus. Eles fizeram as maiores atrocidades com os nossos irmãos. Hoje a Itália está pagando o que plantou, Mas não vamos fugir do assunto aqui. O que está acontecendo no mundo, essas mortandades? É o 4º cavaleiro do Apocalipse que está em ação. Tivemos há poucos dias uma falsa convocação dos pastores do Brasil, convocando as pessoas, os crentes, para fazer um jejum. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, versículo 14, quando Jeremias quis orar pelo povo, o Senhor Deus disse: Não ores por esse povo, porque este povo não se arrepende dos seus pecados. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, está escrito: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, jejum sem mudança de vida não serve, não adianta. Os pastores evangélicos, principalmente do Brasil, devem se arrepender de centenas e centenas de casamentos, segundos casamentos e terceiros casamentos que eles celebraram, apoiando o divórcio dentro da igreja. E muitas das vezes, membros da sua igreja assistiram o seu próprio pastor celebrando o seu ex-marido num novo casamento dentro da igreja evangélica. Os pastores evangélicos brincaram muito com a cara de Deus.
Não adianta nós querer tampar o sol com peneira, porque nós não vamos conseguir. Eles estavam desenfreadamente sem controle. Os pastores estavam apoiando política dentro da igreja. Tinha igrejas evangélicas, se você não sabe, que se dividiram por causa de política. Política dentro da igreja, políticos subindo nos púlpitos, que é para a pregação da santa palavra de Deus. Eles estavam subindo no púlpito e fazendo discursos políticos. Os pastores do Brasil estavam apoiando o segundo e terceiro casamento, apoiando divórcio, sendo que em Malaquias Deus diz que abomina o divórcio. E de acordo com as escrituras, o princípio era assim: casou? Pois é, meu filho, é até que a morte separe. O casamento é esse. Tá ruim? Tem que aguentar. Não tem conversa. O marido tá ruim, a mulher tá ruim, tem que aguentar. O casamento é até que a morte separe. Aí os pastores estavam apoiando essas coisas erradas nas igrejas evangélicas. Estavam apoiando jogo. Os pastores evangélicos estavam apoiando bebidas alcoólicas, banhos de piscinas. Os pastores evangélicos estavam apoiando roupas curtas dentro das igrejas. Os pastores evangélicos estavam fazendo celebrações de moças da igreja que desviaram, engravidaram dos rapazes do mundo, e os pastores foram fazer celebração da irmã que estava desviada com o ímpio, por causa do dinheiro. Pelo dinheiro, os pastores negavam falar a verdade. Nas igrejas evangélicas do Brasil, os pastores não falavam mais a verdade, com medo de perder os dízimos da igreja. E muitas das vezes o irmão, só porque é rico, os pastores não falavam a verdade, querendo galgar grana desse irmão. E os anos foram se passando, e Deus vendo tudo isso, os pastores apoiando as coisas erradas dentro da igreja por causa do dinheiro. E Deus foi vendo tudo isso acontecendo. Deus foi vendo tudo isso acontecendo. Cantores e pregadores cobrando cachês para pregar nas igrejas. Cantores igual ídolos, fazendo show no meio dos crentes. E Deus vendo tudo isso, e eles achavam que Deus não ia tratar. Aí Deus levantou o pastor Cisino para falar a verdade. Antes do pastor Cisino partir, ele falou no púlpito dos Gideões Missionários que Deus ia tratar com esses pastores que estavam praticando pecados escondidos e bancando o pregador. E essas cantoras que estavam indo para os motéis se prostituir, ia para os Gideões cantar, quando saía se prostituir. E isso o pastor Cisino disse lá no púlpito dos Gideões Missionários. Deus levantou Davi Miranda, o saudoso Davi Miranda, e ele disse que se a igreja se misturasse, a igreja Deus e Amor, se misturasse com televisão, política, a igreja ia ser derrotada. Foi só Davi Miranda partir, veio o escândalo à tona do filho, e a igreja Deus e Amor, os converseiros que já partiram de lá, é que está uma verdadeira Sodoma. Estava uma verdadeira bagaceira dentro da igreja Deus e Amor. Foi só o Davi Miranda morrer, pronto. Tudo virou de pernas pro ar. Parece que só estavam esperando o homem morrer para aprontar. Aí Deus levanta o cabo Daciolo, vai lá nos Gideões Missionários, os profetas em pequeno, foi lá, e Deus mandou
Deus fez um teste ali com os cabeças dos gideões missionários. E Deus usou o cabo da senhora para dizer que aquela oferta daquela noite tinha que dividir com os irmãos carentes que estavam ali no Camboriú, nos gideões missionários. Fizeram foi mangar e blasfemaram contra o Espírito Santo. Resultado, gideões missionários falidos, escândalo, pastor Reuel Bernardino foi pego tomando cerveja, que há muito tempo ele fazia isso, só veio à tona porque foi filmado. Gideões missionários da última hora faliu, acabou, porque veio à tona os escândalos e as podridão que estavam por debaixo do pano. E os anos foram passando. E sabe qual era a regra agora nas igrejas evangélicas? Que quem falasse a verdade, por exemplo, um obreiro pegava o microfone e falava a verdade. Aí o pastor pegava, reunia os outros obreiros e dizia assim, olha, aquele irmão ali que falou a verdade, não dê mais oportunidade para ele não. Tá certo? Porque nós não pode falar a verdade para o povo, porque senão o povo vão para outra igreja e vão dizimar em outro ministério. Então a preocupação dos pastores do Brasil, da maioria, é isso aqui, ó. Dinheiro. E por dinheiro, eles negam falar a verdade. Prefere ver o povo indo para o inferno do que falar a verdade. Resultado, foi na pedalagem que as igrejas evangélicas iam, apoiando vaidade, apoiando maquiagem, apoiando roupas curtas, apoiando jogo, apoiando divórcio, apoiando política, apoiando show, gospel. Na pedalagem que as igrejas evangélicas iam indo, cedo ou tarde eles iam começar a fazer casamento gay de pessoas do mesmo sexo na igreja. Olhe lá se as igrejas evangélicas, a partir dessa norma que fecharam as igrejas, pela covardia desses pastores aí, porque foi o próprio Deus que usou as autoridades da terra, não foi Satanás não, foi o próprio Deus que levantou as autoridades da terra para acabar com essa bagunça que estavam fazendo nas igrejas evangélicas. Essa vida de barão que esses pastores estavam tendo, acabou. Essa vida de bagunça, de apoiar o pecado dentro da igreja, esposa de pastores parecendo verdadeiras pombagiras dentro da igreja, dando mau exemplo à mocidade, com unhas curtiças, usando batom, maquiagem, roupas curtas. Esses tipos de mulher não servem para estar na liderança, porque não é exemplo para as demais irmãs. Pastores dentro de casa, andando de bermuda, sem camisa, e achavam que Deus não ia tratar. O Papai do Céu levantou do trono para acabar com essa bagunça. Se ele não tivesse levantado para agir, mais e mais almas iam descer aos infernos, porque esses pastores evangélicos mandaram para o inferno milhões de crentes, e milhões estavam indo. Mas através dessa ação de Deus, que Deus levantou e agiu, muitos crentes abriram os olhos. Porque esses lobos disfarçados de pastores, que não se preocupam com o destino da sua alma, eles diziam para nós que nós não podíamos ser crente em casa, porque estava pecando. E agora? Nós vamos ser crente aonde? Cadê os homens que lideram as nossas igrejas para pôr a sua cabeça em prol do evangelho? Por que se acovardaram perante as autoridades da terra, perante as criaturas? Deixaram de obedecer o Criador, que é Deus, passaram a obedecer a criatura. Sabe por quê? Porque o compromisso desses pastores de pleno século XXI, o compromisso deles não é com Deus, é com o dinheiro. Eles vendem a fé.
Foi só o governo passar a regra aí que fechasse as igrejas, todas as igrejas fechadas. É como dissesse assim, não, agora coronavírus vai entrar nas igrejas e nós vamos chutar Jesus para fora. Porque para esses pastores, o coronavírus é mais poderoso do que Jesus. Bando de covardes, a máscara caiu, não precisou nem perseguição religiosa para eles mostrar quem eles realmente são. Ímpios engravatados, apoiando tudo que não presta e de mãos dadas com o governo. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para a chegada do anticristo. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para serem ordenadas aos crentes que sejam chipados com o biochip, com a marca da besta. Que o microchip será implantado como uma nova moeda mundial, se você não sabe. Aí muitos irmãos perguntaram para mim, mas irmão, e agora? Qual a sua posição? A minha posição é esta. Hoje, para mim, pode até demolir os templos evangélicos. Isso não vai abalar minha fé. Por quê? Porque eu posso ser crente em casa, fazer o que Jesus disse. Quando quiseres conversar com Deus, se tranca no teu quarto, conversa com teu pai que está em oculto, ele te recompensará. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Quando Jesus usa essa expressão, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele já deixou bem claro, não é só no templo que Deus está. Porque Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homem. O templo de Deus é o nosso corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se você lê a Bíblia, ora em casa, pega a Bíblia, vai evangelizar, vai visitar os perdidos, porque as igrejas evangélicas, a moda agora, sabe qual era? Era quem canta bonito mais, nós vamos se reunir na igreja, nós vamos... as igrejas estavam se transformando um palco de disputa, quem canta melhor, quem prega melhor, quem está desfilando melhor, com a roupa mais bonita, e aí vai. E Deus resolveu acabar com essa bagunça. Acabou. Então, qual é a verdadeira religião que Tiago diz? A verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, ajudar as pessoas carentes, se guardar da corrupção do mundo. Pronto. Você daqui para frente deve acostumar a ser crente, mesmo que não tenha templos evangélicos. Que ali isso é placa de igreja. Placa não salva, ok? Ali é simplesmente parede de cimento e tijolo. A igreja de Deus, você tem que entender, a igreja de Deus é você. Você faz parte dos milhões de salvos que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Não significa que eu só sou crente se eu estiver lá enfincado dentro do templo. Pelo contrário, daqui para frente, esqueça templos, esqueça essas igrejas. Porque eles, de mãos dadas com o governo, eles querem preparar você para adorar Satanás, ok? Eles querem preparar vocês para serem chipados e receber o anticristo, se você não sabe. Essas igrejas evangélicas misturadas com maçonaria, apoiando divórcio, apoiando o mundanismo dentro da igreja, você acha que os pastores desses vão lhe ensinar o caminho da salvação? Eles vão lhe preparar para ir para o fogo do inferno, se você não sair de lá. Então eu quero dizer para todos vocês que a minha posição é essa. Na igreja onde eu estava me congregando, eu estava sendo sonoplasta da igreja, eu ajudava a dirigir os cultos nos interiores, eu ajudava a tocar nas igrejas, entendeu? Quando precisava de mim, eu estava lá presente, mas olha, tô fora desse sistema maldito que estava levando milhões de crentes para o inferno. Deus precisou levantar do trono para agir.
E a norma era essa, ninguém pode pregar a verdade. E quando pregava, o pastor reclamava. E agora? Deus acabou com essa bagunça. Deus mostrou para esses pastores do Brasil e do mundo que quem manda na igreja sempre foi Deus e sempre será. O mesmo Deus que coloca, o mesmo Deus que tira. Todo o poder está nas mãos de Deus. Quem comprou a igreja não foi você, pastor. Quem comprou a igreja foi Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então eu quero dizer para todos os irmãos que a Bíblia diz no livro de Atos que os dízimos e ofertas eram trazidos aos pés dos apóstolos, ok? Ali os apóstolos pegavam aquelas arrecadações, dízimos, ofertas, contribuições, e eles repartiam com os irmãos carentes da igreja. Dízimos e oferta não é para enriquecimento de pastor. Dízimos e oferta é para socorrer os irmãos carentes da igreja, para socorrer os irmãos necessitados. Então, biblicamente, eu posso dizer para você, você pode pegar o seu dízimo, a sua oferta, entra no teu quarto, Senhor, está aqui o meu dízimo e oferta. Eu apresento para o Senhor e vou fazer uma obra de caridade com esse meu dízimo e oferta. Procure uma pessoa que você saiba que essa pessoa está precisando de ajuda e ajude essa pessoa. Se tiver alguém na sua cidade que precisa de uma cesta básica, vá lá, compre e dê. Porque Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Então, quando você pega o seu dízimo, a sua oferta, Senhor, está aqui meu dízimo e oferta, e você procura alguém para você ajudar, você está fazendo mais do que certo. É melhor do que você encher os bolsos desses pastores que estavam simplesmente fazendo da igreja meio de sobrevivência, recebendo o seu dinheiro e te mandando para o inferno. Você ia morar com Satanás. Mas Deus é tão maravilhoso que levantou do trono para acabar com essa bagunça. Os pastores estavam preparando multidões de pessoas para ir para o inferno, consagrando vassoura, consagrando tijolo, entendeu? Apoiando política, apoiando divórcio dentro da igreja, e eles sabem que isso é errado, eles sabem. Paulo disse que as mulheres devem se vestir com roupas decentes. Nas igrejas, as irmãs estavam sentando nos bancos, tinha que botar a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. E roupas curtas na igreja levou muito pastor ao adultério. Escândalos e escândalos do partido da igreja evangélica. Deus resolveu acabar com isso. Então eu quero dizer para todos vocês, meus irmãos, daqui para frente, faça suas orações em casa. Faça suas orações dos montes, aonde você estiver, na cozinha, na sala, no seu trabalho. Pega o teu dízimo, ajuda as famílias carentes, ajude um irmão necessitado, seja na tua cidade ou seja em outra cidade. Se você vê uma pessoa precisando, pega esse teu dízimo que está guardado aí, vai ajudar as famílias carentes, porque este era o trabalho da igreja primitiva. Será se com isso que Deus está mostrando, você ainda está cego? Chegou a hora, meu irmão, de nós acordar. Porque o Papai do Céu está irado contra esses pastores que mandaram milhões de almas para o inferno. Hitler, eu sempre digo nos meus vídeos, Hitler, ele foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos, mas ele matava os crentes e os crentes iam para o céu. E esses pastores, engravatados, estavam matando almas e mandando para o inferno. Agradeça a Deus por ele ter levantado do trono para dar um basta. E Deus botou moral no mundo. As ruas que estavam lotadas de festas, acabou. Bares fechados. As ruas que estavam lotadas de bancas de cachaça, tudo vazia. O povo com medo da morte, porque sabe que se morrer hoje vão arder no inferno.
Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde os gays se abraçando, se lambendo no meio da rua, as piores imoralidades, está lá vazia. E é só o começo. Papai do céu está irado. O Espírito Santo vai voltar para o céu. A ira de Deus está descendo sobre a terra. Se você não sabe, o Espírito Santo terá que voltar para a glória. Jesus, se você não sabe, ele já se encontra hoje nas nuvens, aguardando a ordem do Pai para arrebatar a igreja. E o Papai do céu está irado. São 7 taças da ira de Deus. E a notícia para nós, irmão, não é muito boa não. O 4º selo do Apocalipse abre, que já se abriu, que está aí essa matança aí, é o cavaleiro amarelo. É o cavalo amarelo e o cavaleiro em cima do cavalo, que é a morte. Vai matar a 4ª parte da população. E quando abrir o 5º selo, é a morte dos cristãos. Então a tendência para nós, as coisas para nós, não é muito boa não. Que nós se prepare, meus irmãos, porque está vindo aí uma grande perseguição religiosa. Eles conseguiram dar a primeira etapa, fechar as igrejas. E para abrir, ai, se abrir, vai ser com muita regra, muita burocracia, e as igrejas vão se tornar empresas do governo. Eles não vão mais poder pregar a verdade. Já não estavam pregando a verdade, agora piorou. Agora piorou mesmo. As igrejas, elas serão obrigadas a fazer casamento de 2 pessoas do mesmo sexo. As igrejas serão obrigadas a pagar impostos ao governo, e muitos pastores já estavam apoiando a implantação do biochip nos crentes, agora que vão querer implantar. Só que nesse ano, olha para cá, muitos pastores, Deus vai matar muitos pastores, Deus vai matar muitos crentes, muitas esposas que estão humilhando seus maridos dentro de casa. Deus vai matar nesse ano, entendeu? Tem esse cristianismo do cão fez muitas mulheres se tornarem machos dentro de casa. Mulheres rebeldes que não respeitam o pastor, não respeitam seu marido, grita com o esposo, quer ser um macho dentro de casa. O negócio de essas pregadoras de farofa na internet dizendo Deus te pôs como cabeça, não por cauda. Aí as mulheres estão tudo feito um trem dentro de casa, querendo ser homem, sendo que a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça da casa, que a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Então Deus vai matar muitas irmãs nesse ano, Deus vai matar muito pastor. Olha lá se Deus também nesse ano não já vai me levar, porque eu tenho pedido isso a Deus, que eu quero ir nesse ano, eu quero ir antes do arrebatamento, que Deus me leve, porque a previsão daqui para frente é coisa ruim, meu irmão. É perseguição religiosa, entendeu? Sofrimento, muita burocracia, e a implantação da marca da besta está chegando aí, entendeu? E Jesus disse até assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tal será o sofrimento na terra, sofrimento terrível, perseguição contra os crentes. Será proibido andar com a Bíblia na mão, será proibido pregar contra casamento gay. Então a previsão para os evangélicos daqui para frente é perseguição e morte, prisão. Então muita coisa ruim vai se manifestar na terra através do 5º selo do Apocalipse. Então eu quero dizer para você que você, meu irmão, entenda, placa de igreja não salva. A igreja é você, ok? Deus habita em você, você é o templo de Deus, o Espírito Santo está em você, ok? Mantenha uma vida de oração, buscando a Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados, seus erros, muda de vida, se prepara para a morte, ok? Se prepara para partir para a eternidade. Daqui para frente, nós, os crentes, temos que estar preparados para viajar para a eternidade, porque esta vida de prosperidade, esse evangelho do cão que perturbou, virou a cabeça dos crentes, esse negócio de evangelho de prosperidade, acabou com as igrejas evangélicas. Os crentes tudo gananciosos por dinheiro,
tudo briga, até mata pelo dinheiro. E aí? Os pastores estavam tudo mentindo, enganando o povo por causa de dinheiro. Aí Deus levantou do trono e disse: agora eu acabo com essa bagunça aí. A minha casa é casa de oração e vocês transformaram em esconderijo de ladrões e de bandidos. Agora acaba com essa festa. Tá aí as igrejas tudo fechadas. Papai do céu está zangado. E a espada de Deus vai descer. Não adianta nem se esconder, meu irmão. Ó, confessa os pecados logo, viu? Pede perdão a Deus. Não adianta se esconder dentro de casa não, meu irmão. Ah, mas tem que ficar dentro de casa como no Antigo Testamento. Meu irmão, se você estiver dentro de casa, mas não estiver com a vida no altar, o anjo da morte vai entrar lá dentro da tua casa e ó, passar foicinho, ó. Tem jeito não. Então, que nós esteja na vontade de Deus. Se Deus quiser nos levar logo, amém. Se não, que nós use o nosso tempo aqui para pregar a verdade. Fale sempre a verdade, nem que morra. Morra falando a verdade. Prega a verdade, não venda a sua fé. Não faça como esses pastores que foi obrigado a Deus levantar do trono para fechar as igrejas, para acabar com essa bagunça. Acabou a vida de barão, acabou a vida de mentira que esses pastores estavam levando, enganando o povo e mandando os crentes para o inferno. Então fique com essa palavra. A minha posição é essa: vou ser crente em casa. Se um dia voltar, que eu não acredito que volta, eu acredito, pelo que eu entendo pela palavra, as igrejas evangélicas nunca mais vão voltar a ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais as igrejas evangélicas vão voltar a ser a mesma. Aquela rotina de bagunça, de vida light. Acabou, meu irmão. Se cuida. Se cuida que o Papai do Céu vai permitir muitos crentes morrer porque não se arrependem mais dos pecados. Tem crente pensando: quando passar isso aí, nós vamos banhar de piscina, eu vou estrear o meu novo biquíni, eu vou estrear meu novo sutiã, eu vou pintar meu cabelo de louro, eu vou comprar uma sandália de salto alto. Aí os pastores, quando passar tudo isso, aí nós vamos continuar fazendo celebrações de segundo casamento e terceiro, nós vamos continuar apoiando divórcio dentro da igreja, nós vamos continuar apoiando roupas curtas dentro da igreja, nós vamos continuar apoiando o jogo. Aí ó, o papaizinho do céu, ó, vocês vão morrer, mas Deus não vai deixar mais essa bagunça entrar nas igrejas, mas não, nos templos, porque os templos serão transformados em empresas do governo, e quem permitiu foi o próprio Deus, para acabar com essa bagunça. Já que não estavam pregando a verdade, agora transforma as igrejas em empresas do governo, e acabou. As igrejas tinham condição de manter uma vida de pregação da verdade. Não quer pregar a verdade? Não, pois transforma em empresa do governo e acabou. Desafiaram Deus, agora vão ter que enfrentar a ira de Deus. Não estavam pregando a verdade não, agora vão trabalhar para o governo, vão pagar impostos para o governo, vão se sujeitar às leis do governo. E ai daqueles que não obedeceram. Por isso, irmão, ó, não se prenda em igreja, não se prenda em denominações. Seja você o templo de Deus, ajuda os pobres. Faz a obra de um servo de Deus, evangelizando os perdidos. Ajuda os pobres, os necessitados. É melhor do que você encher os bolsos de lobos disfarçados de pastores. Fica aqui esse alerta para todos nós. Vamos se preparar, meus irmãos, porque o pior ainda está por vir. Não tem coisa boa por aí não, irmão. É a ira de Deus descendo sobre a terra. Que seja feita a vontade de Deus, e que todos nós baixem a cabeça e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E que Deus nos perdoe, que nós se esforcemos para nos encontrarmos no céu. Eu quero ver você no céu, meu irmão. Ore por mim, eu oro por você. Juntos vamos chegar no céu, em nome de Jesus.